Presta atenção nisso aqui agora, porque literalmente você vai poder alterar o seu passado, projetar o seu futuro e dominar o seu presente. Olha isso. Você vai poder alterar o seu passado, projetar o seu futuro e dominar o seu momento presente. Bem-vindo, Águia. Bem-vindo, Deus. Hoje eu vou te ensinar a mudar, alterar o teu passado e projetar o seu futuro. Presta atenção, olha esse experimento que vai aparecer na tela aí. É o experimento mais valioso que a física quântica tem. Que esse experimento nos ensina a alterar o passado, projetar o futuro e viver o momento presente, literalmente governando a nossa vida. Então, se você hoje está sem falta de autocontrole mental, está sem direção em o que fazer para manifestar as suas realizações e eliminar toda a dor, todo o medo, toda a angústia, esse experimento fará isso com você. Presta atenção. Já curte, compartilha, comenta esse conteúdo aqui. E se você gostar, eu tenho certeza que vai, compartilha com alguém que você ama. E no final, eu vou te fazer uma proposta que pode mudar literalmente a sua vida. Se você estiver pronto. Por quê? Porque aonde soar os ouvidos do passo do mestre, abre-se por completo os ouvidos daqueles que estão prontos para ouvir. Isso significa que as oportunidades só aparecem quando alguém está pronto. Vamos lá. O experimento da dupla fenda. As partículas são enviadas para um detector. O que é partícula, Mitchell? Partícula é isso aqui, ó. Isso aqui é partícula. Partícula é literalmente matéria. Então, isso aqui é partícula. Ah, Mitchell, não acredito. Pronto, vou botar outra imagem para você ver aí. Ó. Partícula, o que é? Partícula, característica e propriedade. Partícula é o termo utilizado para classificar a menor divisão de uma matéria. Então, isso é matéria e isso é partícula. Voltando ao assunto. Ó. Quando essa partícula chega ao detector, elas criam um padrão listado, chamado padrão de interferência. Pode ver aí, nessa imagem abaixo, onde está submilhado, tem um padrão listrado de interferência. Então, quando uma partícula é lançada, cria esse padrão de interferência construtiva, que forma o padrão listrado. Continuando. Esse padrão surge porque, na física quântica, a partícula, isso é partícula, não é restrita a passar por uma fenda ou outra. Em vez disso, ele pode existir em uma superposição, tomando uma combinação quântica de ambas as rotas possíveis. Se um cientista, presta atenção nisso aqui agora, porque literalmente você vai poder alterar o seu passado, projetar o seu futuro e dominar o seu presente. Olha isso. Você vai poder alterar o seu passado, projetar o seu futuro e dominar o seu momento presente. Então, a física já prova isso. O que é física? Física é literalmente, se eu pegar essa caneta e soltar, ela vai cair. Por quê? Porque a física da gravidade faz ela puxar, faz algo pesado ser puxado para baixo. Física é isso, é experimento, é algo que funciona, é algo que é real. Então, se um cientista faz uma medição para detectar por qual fenda a partícula passou, esse padrão desaparece. O que isso tudo significa, Mitchell? Presta atenção que eu vou simplificar para você agora. Olha essa imagem, presta atenção nessa imagem. Suede, por favor, dá um zoom na imagem. Olha, essa imagem que você está vendo agora. Eles pegaram partículas, que é a menor matéria dividida, e lançaram por uma fenda, que é um traço. Essa partícula passou pela parede do meio, onde tem duas linhas, que são duas fendas, e criou um padrão listrado no detector. Só que, quando o cientista vai fazer uma medição, se passou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, o padrão do detector desaparece. Só pelo fato do cientista ter ido... Volta para mim, por favor, Suede. Só pelo fato do cientista, presta atenção nisso, pelo fato do cientista ter escolhido por qual das duas fendas a partícula iria passar. O padrão que já tinha formado, listrado, desaparece do detector. O que isso significa? Primeiro, que tudo é partícula, que é isso, matéria, e energia ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão uma partícula não iria passar por dois buracos ao mesmo tempo. E a física também já prova isso, que Albert Einstein já provou que massa é igual a energia. Então tudo é dual, matéria e energia ao mesmo tempo. Mas no princípio tudo é energia. A energia é o que forma essa matéria. Então, essa partícula passa pelos dois buracos. Ao passar,
cria um padrão listrado. Ao criar um padrão listrado, quando o cientista vai olhar por qual das duas sendas passou, o padrão desaparece. O que significa que nós, o observador, cria a nossa realidade, mesmo que já tenha criado algo. Por quê? Porque a partícula já tinha passado, mas quando o cientista escolheu se passou pela esquerda ou para a direita, o padrão desapareceu. Então, literalmente, nós, observador, podemos voltar no passado e recriar a cena do jeito que quisermos. E assim, estamos projetando o futuro. Então, dominamos no momento presente. Presta atenção nisso. Podemos voltar no passado, recriar a cena, projetar o futuro e dominar no momento presente, através da nossa própria consciência. Então, se você hoje tem um trauma, um medo, um tabu, um preconceito, zona de conforto, algo que está te destruindo no momento presente, você literalmente, mentalmente, recria a cena ao qual está te trazendo um trauma. Eu vou te dar um exemplo rápido. Um dia desse eu estava em uma das redes sociais e chegou até mim um rapaz chamado Bruno. E ele começou a me contar a sua história, que ele tinha matado a mãe dele. E isso foi o que ele disse. Porque antes da mãe dele sair desse corpo físico, porque ninguém morre, somos seres espirituais vivendo num corpo físico com a mente maravilhosa. Quando a mãe dele saiu desse corpo, eles tinham discutido e não deu tempo ele pedir perdão. A mãe dele, pá, faleceu. E ele vive se culpando, vivia se culpando até hoje. Só que, ao conversar comigo, eu expliquei ele, primeiro, sua mãe não morreu, ela é um ser espiritual vivendo no corpo físico. Eu estou resumindo a história para você entender, porque com ele a conversa foi mais profunda. Sua mãe é um ser espiritual e ela está viva. O que é que você pode fazer? A psicologia também já aprova. Eu falei até de psicologia com ele. A gente vai no passado, com a nossa própria mente, restaura essa cena e o presente é alterado. Por quê? Quando nós vamos para o passado, de forma negativa, exemplo, ele tinha trauma da mãe, ele começava a se sentir depressivo, começava a chorar no momento presente. Então, ao viajar para o passado e pedir perdão à sua mãe, como eu orientei a ele, e dar um abraço na sua mãe, essa energia do passado, de trauma, de repulsão, foi aniquilada e ficou o amor. Literalmente, eu só falei com ele isso. Ele disse que antes mesmo dele começar a fazer, porque ele já estava fazendo na hora que eu falei. Na hora que eu estou conversando com ele, eu já estava criando imagens mentais na tela da mente dele. Então ele já estava chorando. Ele falou comigo, Mitchell, eu já estou chorando antes mesmo de fazer, mas obrigado, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu tenho certeza que ele já está curado. Já apliquei isso na minha própria vida. Exemplo, eu tinha um trauma de vendas, em vender na rua. Porque uma vez eu fui vender na rua, presta atenção nessa história rápida. E meu pai falou algumas palavras que me bloquearam na questão de vendas. Então isso sempre me bloqueava. Eu queria sair da CLT e vender na rua para ganhar dinheiro, levantar meu capital e construir a minha empresa, construir meu negócio no digital. Só que sempre que eu ia vender na rua, vinha a palavra do meu pai, vinha a vozinha, vinha aquela cena. E quando eu descobri isso, do poder de nossa própria mente, através de experimentos da física quântica, literalmente o que eu fiz? Eu sentei do jeito que eu tô aqui e fui me dando um comando com a minha voz. Eu volto agora para a cena onde eu e meu pai estava, que ele me falou, etc, etc, etc. E agora eu fui e conversei com ele e falei, pai, eu te amo, eu te respeito, mas eu escolho vender. Eu escolho ser um vendedor. Eu prefiro isso, eu quero isso. E, o senhor aceitando ou não, eu vou fazer. Ponto. E falei, eu te perdoo. Todas as máscaras caindo. O gelo dissolveu. E literalmente essa energia que me bloqueava, bum, desapareceu. Então, literalmente podemos alterar o passado. Porque passado e futuro só existe na percepção aqui. No tempo, no momento presente, não existe. Porque tudo é vivido no aqui e agora. Então, literalmente, se você está com algum trauma, você pode alterar o seu passado, projetar o seu futuro e dominar o seu presente com sua própria mente. Por que, Mitchell, isso? Porque tudo no universo é mente, o universo é mental. É como a primeira lei desse livro maravilhoso, chamado Caballeon. É essa. Eu vou ler só início para você entender. O todo é mente, o universo é mental. Esse princípio expressa a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial, que serve de base a todas as aparências exteriores que conhecemos pelas expressões universo, matéria, fenômenos da vida, matéria e energia, e em suma, tudo que é aparente aos nossos sentidos físicos, a visão, o olfato, paladar e tato, é, em suma, espírito. Então, literalmente, tudo que é aparente aos nossos olhos, como esse
livro aqui é apenas uma expressão do espírito. Porque essa energia que chamamos de livro era uma árvore. Reduzimos a velocidade vibracional da árvore, colocamos ela no formato de papel, pegamos tinta, colocando símbolos e se chama um livro. Tudo é energia, isso é tudo que há. A gente pega a energia de uma coisa e transforma em outra. Aqui era uma árvore, agora é um livro. Então, literalmente, você pode fazer o que você quiser. Se você quer mudar qualquer evento da sua vida, recrie essa cena. Recrie essa cena. E tudo na sua vida mudará. Exemplo, esses últimos dias, eu me vi, eu queria essa corrente aqui, ó. Eu queria uma corrente dessa. Eu fui específico. Eu falei, pronto, tudo é mente, universo é mental. Eu me olhei na frente do espelho e eu me perguntei o que eu faria se eu já tivesse essa corrente no aqui e agora. Eu falei, eu pegaria ela assim e colocaria no pescoço. Então, eu literalmente fiz isso. Eu peguei a corrente aqui no mundo espiritual, que também é aqui no mundo físico, porque não existe dois mundos, é tudo uma coisa só. É só modo de dizer para o entendimento ficar melhor. Peguei a corrente aqui e coloquei no pescoço. Olhei no espelho e falei, uau, uau. Pronto, soltei e deixei isso ir. Passou-se uma semana, o meu irmão chegou e me deu essa corrente. Só que eu já tinha colocado essa corrente aqui, antes mesmo de estar aqui no físico. Tudo é mente, o universo é mental. Presta atenção nesse desenho aqui, ó, que você vai entender com mais clareza ainda. Ó, deixa esse desenho representar você. A parte de cima representa a sua mente. A parte de baixo é o instrumento da mente, que é o corpo. A linha representa ações. E o R representa resultado. Então vamos lá. A sua mente é dividida em duas partes. Você tem a mente consciente e a mente subconsciente. E é lógico, como eu falei, o corpo tem um poder fluindo para você a partir da sua cabeça aqui, ó. Esse poder é energia. Não é nem positiva e nem negativa. Você, de forma consciente, com sua capacidade de criar imagens mentais, você cria essa imagem, ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Exemplo, digamos que é positiva. Então você cria essa imagem positiva. Exemplo de uma Ferrari vermelha. Você cria essa imagem da Ferrari vermelha, ela vai para o subconsciente, e o que é somente subconscientemente? É somente universal, que está conectada com tudo. Ela é como a Terra. Presta atenção nisso. Imagina a Terra agora. Um fazendeiro. Opa! Tá valendo. Um fazendeiro, uma certa vez, pegou uma semente de maçã e uma semente de veneno mortal. Colocou ambas na terra e cuidou de ambas. Ambas começaram a literalmente dar os seus frutos. A maçã deu macieira, o veneno mortal deu veneno mortal. O que isso significa? Que a terra não quer saber o que você planta. Ela vai te dar aquilo que você plantou. É literalmente assim. O subconsciente é como a terra. Ele não quer saber se o que você planta é positivo ou negativo. As imagens mentais que você cria de forma consciente vão literalmente para o universo. Então, ao ir para o universo, essas mesmas vibrações é o que volta para você através de quê? De pessoas, a partir de uma ideia, a partir de uma circunstância, uma oportunidade que aparece na sua vida. Então, o seu subconsciente, ao receber essa informação, manda um comando para o seu corpo. O seu corpo começa a vibrar nessa mesma vibração, aí vai produzir uma ação e essa ação vai gerar o resultado da imagem que você escolheu de forma consciente. É literalmente assim. É como, imagina um rádio. A gente tem o rádio, tem a estação FM, a frequência FM e a frequência AM. Digamos que estamos na FM, ouvindo um pagodinho. Um pagodinho. Tá entendendo? Sim, sim. Já comenta aqui agora, eu tô entendendo até aqui, Mitchell, para eu saber que você está até aqui comigo. Essa mensagem que eu estou transmitindo hoje não é para qualquer pessoa que está passando na rua, não é. É para pessoas que estão na busca, que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão literalmente querendo evoluir. Então, se você tá até aqui, já curte, ajuda a gente a expandir a nossa mensagem do reino. Literalmente, comenta aqui que você está até aqui, que está entendendo a mensagem. Então vamos lá. Estamos ouvindo Pagodinho no IFM. Só que, do nada, queremos ouvir louvor. Só que louvor a gente só pode ouvir em frequência AM. O que é que vamos fazer? Vamos continuar na frequência FM do rádio? Não. Vamos sintonizar o rádio para a frequência AM e assim vamos ouvir louvor. É a mesma coisa com a nossa mente. Se estamos em uma frequência de
positiva, uma frequência positiva, essa frequência vai para o subconsciente, é enviada para o universo começa a atrair as mesmas frequências relacionadas à mesma frequência, essa mesma vibração, que é através de pessoas, circunstância, oportunidade, uma ideia, que te faz ter uma ação para você ter aquele resultado ao qual você criou de forma consciente na sua mente. É literalmente assim, você cria uma imagem mental do que você quer, vai para o seu subconsciente, é enviada para o universo traz essa mesma frequência para você, faz você literalmente ter uma ação que gera o resultado. Uma pessoa aparece na sua vida que te dá aquele resultado. Aparece uma oportunidade que te dá aquele resultado. É simplesmente assim. Tudo é criado a partir da sua mente. Você não precisa saber como vai acontecer. Você só precisa saber o que você quer. Ponto. É isso. Porque pensamos por imagem. A linguagem da mente é imagens. Se eu falar com você assim, eu não pense numa Ferrari vermelha. Agora não pense em uma maçã vermelha. Agora não pense numa geladeira branca. Agora não pense em um balão. Agora não pense em você na praia descalço, tomando água de coco. Veja, mesmo eu falando com você, não pense. Você criou essas imagens mentais na tela da sua mente porque a sua mente trabalha por imagens. E as imagens que você coloca na sua mente, por escolha própria, dita os resultados que você vai colher no mundo. Entendeu? Então é assim. Se de tudo que eu falei você puder, e você estiver anotando, se você for uma pessoa estudiosa, você está anotando, parou o vídeo, pegou os melhores pontos, eu vou deixar apenas duas coisas para você. Primeiro, você pode alterar o seu passado e projetar o seu futuro e dominar o seu presente, mudando as cenas mentais na tela da sua mente. Segunda coisa, lembre-se, é verdade. Eu afirmo, você e Deus é um só. Deus está dentro de você. Essa é uma verdade absoluta. Não há como separar isso. É como as linhas do arco-íris estão interconectadas. Você e Deus está interconectado. Mas talvez você está tão programado pelos seus pais, pelos seus avós, familiares, amigos, sociedade, TV, internet, rádio, tudo te programou para você esquecer quem realmente você é. Quando você descobre quem realmente você é, como você pode dominar tudo que há aqui nesse universo, a sua vida muda da água para o vinho, você domina sobre tudo. Você realiza o que você quer. Eu estou dizendo que isso vai se manifestar da noite para o dia? Não. Muitos dos seus sonhos não vão se manifestar da noite para o dia. Por quê? Porque aqui no mundo físico, tudo há um tempo para nascer. Se pegarmos uma semente de maçã, ela demora no mínimo 6 meses, 6 semanas, para começar a dar os seus primeiros frutos. Toda semente espiritual, ela literalmente tem um tempo de germinação. As sementes da sua mente, que são as imagens mentais que você coloca, têm um tempo de germinação. Algumas são rápidas. Exemplo, se você pensar em fazer um café, o seu corpo, que é o instrumento da mente, vai levantar e vai fazer o café. Isso é rápido. Se você pensar em comprar um pão na padaria, um pão quentinho, isso é rápido. Mas para os seus sonhos mais poderosos, vai precisar de um tempo. Entendeu? Então, literalmente, para você alterar o seu passado, é só ir no passado e recriar essa cena. Aí você vai projetar o seu futuro e dominar o seu presente. E agora é a hora do convite especial. Presta atenção. Esse convite não é para todo mundo. Não. E você não é todo mundo. Por quê, Mitchell? Porque você está até aqui no final, irmão. Ou irmã. Águia, presta atenção nisso. Se você está aqui até esse momento me ouvindo, é porque isso é para você. Não existe coincidências. Eu não sei nem há quantos minutos eu estou falando, mas você está aqui me ouvindo até agora. Não é verdade? Eu sei que é. Então, o meu convite para você é para que você faça parte da nossa escola X Evolution. É uma escola de transformação pessoal, espiritual principalmente, e o físico como consequência. Porque o físico é apenas um instrumento da nossa mente, do mundo espiritual. Então você vai aprender o que? As leis que regem esse universo. Você vai aprender sabedorias milenares. Você vai aprender a manifestar a casa dos seus sonhos. A técnica que ensinei ao meu cabeleireiro a como manifestar uma casa em 3 dias. Ele demorou 2 semanas para me contar, porque queria contar pessoalmente. Mas ele manifestou sua casa em 3 dias. E ele vivia 3 meses pedindo a casa a Deus. E nada acontecia. Quando eu ensinei a técnica, que eu também vou te ensinar, ele manifestou a casa dos seus sonhos. E ainda, Deus deu o meio de pagar a casa. Porque o que eu ensino é princípio.
É como um apóstolo chamado Judas. Uma certa vez, eu em uma das casas do pai, Judas falou assim, ó, pegou o microfone e toda hora ele falava: um princípio não deixa de ser princípio porque alguém fez mau uso dele. Um princípio não deixa de ser princípio porque alguém fez mau uso dele. O que é um princípio? É a causa do efeito. Exemplo, o princípio da gravidade. Se eu soltar esse óculos, ele cai. A causa é a gravidade, o efeito é o óculos cair. Eu vou te ensinar princípios para você manifestar o que você quer com mais velocidade e rapidez, literalmente usando o que já está dentro de você e as leis que regem esse universo. Vou te ensinar a ativar a sua verdadeira identidade. Não a sua identidade física que você fez no cartório. Não a identidade que teu pai e tua mãe te colocou, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Não a identidade que foi moldada conforme os seus amigos ao seu redor. Mas a sua identidade real divina. Quem realmente você é. Quem realmente você é com o Pai Celestial. Lembre-se, eu afirmo, é verdade. Você e Deus é um só. Se você quer realmente dar o próximo passo, então agora, presta atenção nesse convite. Na descrição desse vídeo vai ter um link exclusivo com um final chamado treinamento. E você literalmente vai fazer parte da nossa escola X Evolute. Acesse agora. Vai ter o nome do link. Eu sou Mitchell. E o final, o nome treinamento. É literalmente o passe para a sua evolução.